Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer aqui uma breve introdução ao KiCad com foco mais específico para a captura de esquemático. Nós vamos fazer a captura desse esquemático que está na tela, é um amplificador de instrumentação. Ele é composto por 3 amplificadores operacionais, sendo que esses 3 amplificadores operacionais que estão aqui neste projeto estão dentro do mesmo circuito integrado. Tá? Depois nós vamos fazer daí um roteamento simples deste circuito para gerar placa de circuito impresso, finalizando com a geração dos arquivos de fabricação. Então vamos lá. Eu vou fazer tudo isso no KiCad 7. Vou abrir o KiCad 7. Então nós temos aqui o KiCad aberto, né? Nesta área lateral aqui à esquerda, nós temos o que a gente chama de árvore de diretório, e aqui são mostrados todos os arquivos que vão sendo gerados durante o projeto. Quando eu crio um projeto novo, eu tenho aqui esses primeiros arquivos aqui, né? Na verdade, eu vou ter aqui o arquivo KiCad PCB, que é o arquivo onde vai estar o projeto da minha placa. E o KiCad.sh é onde vai estar o diagrama esquemático. Abrindo o diagrama esquemático, o editor de diagrama esquemático, nós temos ele aqui, né? Então, nós vamos ter aqui uma folha do tamanho A4 com legenda, né? É o tamanho que abre por padrão aqui no KiCad. Eu posso alterar essas configurações, então eu posso vir aqui em arquivo, configurações de página, e aqui eu tenho essa nova janela, posso escolher o tamanho da página que eu quero, né? A5, A4, A3, etc. Também posso escolher se eu quero na orientação paisagem ou retrato. No lado direito eu tenho as informações da legenda, então aqui eu tenho, por exemplo, a data de emissão. Vamos colocar a data de hoje, eu posso simplesmente copiar, né? Então aparece lá a data de hoje. A revisão do projeto, vamos colocar aqui revisão 0.1. O título, então é um amplificador de instrumentação. Empresa, vamos colocar o TFPR. Comentário 1 aqui podemos colocar da ELNI. Comentário 2, engenharia da computação. Beleza, né? Ficou errado aqui. Engenharia da computação, ok. Então tem lá, né, que já na legenda já apareceram as informações que eu coloquei todas ali. Tá? Nesta lado aqui nós vamos ter as ferramentas de configuração gerais da minha área de trabalho. Então eu vou, por exemplo, aqui eu posso ativar ou desativar a grade de fundo, né? Então se a gente observar, agora está sem aqui os pontinhos da grade. Se eu colocar aqui, aparece os pontinhos da grade assim, bem fraquinho, mas aparece ali embaixo, né? Esses 3 próximos aqui, IN, MIL e MM, são eu escolho qual dos 3 sistemas de medida que eu quero, né? Então eu posso usar ou sistema em polegadas direto, né? Ou sistema em milésimos de polegada, mils, ou o sistema métrico lá em milímetros. Esse aqui altera o tipo do cursor. Eu gosto do cursor assim, com 2 barras correndo na tela, tá? Mas se quiser eu posso alterar para uma simples cruzinha na tela. Eu vou pular aqui e vamos aqui para baixo, que é o que interessa. Esses 3 outros ícones me permitem fazer a orientação dos desenhos. O padrão aqui é fazer sempre desenhos de 90 graus. Então quando for fazer a ligação, ele vai estar sempre fazendo 90 graus ali, né? É o padrão para fazer esse diagrama esquemático, tá? Lembrando que lá na placa, no roteamento das trilhas, a gente prefere usar 45 graus e não cantos, né? Mas aqui no diagrama esquemático é normal usar o 90 graus.
Se por algum motivo o diagrama vai ficar muito complexo ou muito difícil de entender por 90 graus, eu posso alterar, por exemplo, para colocar 45 graus aqui, né? Ou aqui em cima eu posso usar qualquer outro ângulo que eu deseje ali, né? Vamos deixar em 90 graus. Nesse outro lado eu tenho as ferramentas para gerar o diagrama esquemático propriamente dito. Então, primeiro aqui em cima eu tenho de adicionar um símbolo, né? Notem que tem entre parênteses a letra A. Então, tanto faz se eu clicar aqui e depois clicar na área de trabalho, ou se na área de trabalho diretamente eu pressionar a tecla A. Então, o que vai acontecer? Ele vai abrir a minha biblioteca de componentes. Normalmente aqui demora um pouquinho para abrir, porque ele vai carregar toda a biblioteca de componentes para a memória, então demora um certo tempo aí, né, alguns segundos. Como eu já tinha deixado previamente carregado, então foi rapidinho, né? Vejo que essa biblioteca é bem completa, então tem vários tipos de componentes aqui, né? E dentro de cada tipo de componente eu tenho vários outros componentes. Cada família tem uns vários componentes aqui, né? Então tá, a gente já volta para cá. Essa outra barra aqui é o símbolo de alimentação, tá? Então é a mesma coisa, nota que tem a letra P ali, que é o teclado de atalho, né? E eu tenho aqui os sinais de alimentação, tá? Então tenho lá vários sinais de alimentação, lá GND, VCC, etc, tudo mais ali, né? Mais 12 volts, mais 5, menos 12, etc, tá? Também a gente já volta para cá. Essa linha cinza que está aqui é um fio, né? Então ele faz a ligação entre os componentes, tá? Essa linha azul mais grossa é um barramento. Então, um barramento, o que ele é? É um conjunto de fios, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá ligando um microcontrolador ou uma memória, né? Eu vou ter então um conjunto de fios, por exemplo, para dados, vamos supor 8 bits ali para dados, e mais um conjunto de fios para os endereços e para os controles, né? Em vez de ficar desenhando fio a fio, ali assim, D0, D1, D2, etc., eu crio um barramento e digo que aquele barramento está comportando os sinais de D0 até D7, certo? Ou o endereço lá de A0 até alguma coisa lá, né? Esse outro componente aqui, ele é uma entrada de barramento. Então, como o barramento é um conjunto de fios, mas eu não consigo visualizar isso ali, quando eu chego no componente, eu tenho que separar todos aqueles sinais, né? Então, eu faço uma conexão com esse componente aqui, faço uma conexão do barramento, separando os fios ali, tá? Então, tem o sinal D0, D1, daí tudo separado, tá? Esse outro xizinho aqui, ele serve para indicar que um determinado pino de algum componente não tem ligação, tá? Então, pode ter algum pino ali que não tem nenhuma ligação, vai ficar aberto, né? Então eu coloco isso para indicar para o KiCad que vai ficar aberto, para ele não gerar um erro aqui. Essa bolinha aqui é uma junção, ou seja, a união de dois fios. O padrão, o KiCad já vai colocando as junções automaticamente, mas por algum motivo precisar colocar uma junção extra ali, então eu venho aqui, né? Essa letra A aqui é um rótulo, né, um label. Quando eu faço uma conexão entre componentes com um fio, o KiCad coloca um nome automaticamente. Esse nome começa com a palavrinha net e aí tem uma complementação depois, né? Tudo gerado automaticamente pelo KiCad. Eu posso alterar esse nome com esse label, colocando um nome mais sugestivo. Então, em vez de deixar net, etc., eu posso dar um nome para um determinado fio lá de, por exemplo, clock ou D0, né? Etc. ali, tá? E por fim, vamos pular ali para baixo, tem essa letra T que adiciona uma caixa de texto, onde vai ter simplesmente um texto explicativo ali, ou uma informação extra que eu desejo, né? Tá? Bom, vamos começar então. Nós vamos fazer, como eu falei, esse diagrama aqui, né? Nós vamos ter aqui, ó, 3 amplificadores operacionais que estão dentro do mesmo circuito, ou conjunto de resistores e alguns capacitores, tá? Além disso, não está mostrado nesse esquema, né, aqui, nós só temos aqui a indicação das entradas, né, entrada positiva, entrada negativa e saída do amplificador, né? Além disso, nós temos os potenciais de alimentação mais VCC, menos VCC
e o GND. Tá? Para conectar isso fisicamente, vou precisar fazer uma conexão na placa. Então, tem aqui embaixo os conectores J1, J2 e J3. Né? J1, desculpem, para entrada do sinal, J2 para o pino de alimentação, mais VCC menos VCC, e GND, e o J3 a saída do amplificador. Tá? Nessa tabela nós temos todos os componentes que serão usados, sua designação, seu valor e o tipo de encapsulamento que nós vamos usar. Tá? Eu vou escolher esse aqui para tentar dar uma visão geral aqui do KiCad. Tá? Então, por exemplo, o nosso circuito integrado com os 4 amplificadores, um circuito integrado com 4 amplificadores operacionais, o TL074, e ele vai ser usado do tipo SOIC. Tá? Então vamos lá, voltar lá para o KiCad. Vou acrescentar aqui então o componente, né? Nós vamos pegar aqui, opa, esse aqui é da alimentação, eu quero um de componentes, né? Vamos procurar aqui, posso procurar então, por exemplo, no amplificador operacional e sair procurando, caçando o componente, né? Mas tem uma maneira mais fácil, que é digitar aqui no filtro o nome do componente. Então TL074, já me aparece aqui o componente, tem o símbolo aqui do lado, uma breve descrição aqui embaixo, né? Então, um amplificador operacional quádruplo de baixa potência, nas versões DIP 14, SOIC 14 e SSOP 14. São os 3 tipos de encapsulamento que a fabricante fornece. Né? Então vamos lá, se eu abrir aqui, nós vamos verificar se temos a unidade A, B, C, D, né? Que são os 4 amplificadores isolados. Tá? Então note que a unidade A, o pino 1 é saída, pino 2 e 3 é entrada. Unidade B, pino 7 é saída, 5 e 6 é entrada, e assim por diante. Né? Unidade C e unidade E. A unidade E são os pinos de alimentação. Então eu tenho o pino 4, a entrada de alimentação positiva, e o pino 11, a entrada de alimentação negativa. Então vamos adicionar aqui o componente, então unidade A, começando aqui, ok, colocar ela num ponto qualquer, depois coloco a unidade B, unidade C. A unidade D eu não vou utilizar, lembrem que nós temos só 3 amplificadores operacionais no nosso circuito, né? Então eu vou deixá-lo no cantinho por enquanto. E os pinos de alimentação vou colocar aqui para baixo, depois eu acerto a posição melhor para ele. Tá? Se eu for verificar, pegar um qualquer aqui, eu não tenho nenhum footprint especificado. Né? Posso até ver lá na biblioteca. Lá. Então vejam aqui que eu tenho o circuito integrado aqui, né? Pegar lá a unidade A, por exemplo, não tenho nenhum footprint especificado. Por que não? Porque como eu tenho 3 encapsulamentos diferentes, né, para o mesmo componente, então eu posso escolher qual dos 3 eu quero. Né? Então, para escolher o footprint que eu quero, eu coloco o cursor aqui e seleciono o que eu quero. Né? Opa! E com a tecla E, ele vai abrir essa janelinha aqui, vai editar as propriedades do símbolo. Tá? Então ele coloca aqui já a referência, no KiCad 6 para cima ele já coloca a numeração automática. Então eu tenho U1, dizendo que esse é o primeiro circuito integrado do meu circuito. No KiCad 5 ele deixa uma interrogação, daí eu tenho que fazer essa numeração aí de maneira semiautomática, tá? Ou manual ou semiautomático. No campo valor eu tenho aqui nesse caso o nome do componente, é a melhor especificação neste caso, né? Mas se fosse, por exemplo, um resistor, um capacitor, etc., seria melhor colocar o valor do componente, né? Então, um resistor de 1 k ohm, um capacitor de 10 microfarads, assim por diante. Tá? Tenho aqui o campo footprint, como a gente já viu, está vazio porque eu não tenho footprint especificado. Então, eu vou clicar aqui, aparecem esses 3 livrinhos no canto. Clicando nesses 3 livrinhos, ele abre a biblioteca de footprint. Né? A biblioteca de footprint é toda a biblioteca do KiCad, então tenho todos os componentes aqui, não só circuitos integrados, né? Todos eles. Eu vou procurar então o meu footprint que eu quero. Lá no Moodle está especificado que para esse componente nós vamos usar um SOIC, certo? Então vamos
procurar o SOIC ali, né? Então lá em PACT a gente tem os vários encapsulamentos para circuitos integrados, né? O SOIC são os SOs, né? Small Outline aqui. Então, clicando SO, eu posso escolher aqui qual é o encapsulamento que eu quero. Dentro dos SOs eu tenho um monte, né? Eu vou escolher o SOIC. Mas qual que é o meu SOIC? É o SOIC de 14 pinos. Então, eu tenho SOIC 14, 3 modelos aqui, né? Se eu pegar esse aqui, é um SOIC que na verdade está 1416, porque ele é compatível com 16 pinos, mas tem 2 pinos aqui que não foram implementados. Então tem algum componente que esses 2 pinos aqui não existem, né? Mas ele é tamanho compatível com 16 pinos. Não é o nosso caso. Nós temos esse outro SOIC que tem uma largura aqui de 7,5 milímetros, tá? Então ele é mais largo, né? Se eu for verificar no datasheet do componente, a gente vai ver que o SOIC do nosso circuito integrado é de 4 milímetros, então o melhor 3,9 aqui, né? Então é esse aqui mesmo, tá? Eu posso ver o formato 3D do componente, então está aqui, né? Tá? Esse é o meu componente que eu vou usar, e aí eu vou escolher nesse ícone aqui em cima, eu vou inserir lá nas propriedades do meu componente ali, né? E por fim aqui tem a ficha técnica, o datasheet, né? Então tem o link para o datasheet do componente. Tudo isso faz parte da documentação, tá? Depois no relatório final, todos esses campos vão estar listados lá numa tabela. Se eu quiser, eu posso acrescentar novos campos aqui. Então nesse maisinho, eu acrescento um novo campo. Vou colocar aqui, por exemplo, vendedor, né? Então, de onde eu posso comprar esse componente? Vou colocar lá, sei lá, beta comercial, aqui, fazer propaganda para eles lá, né? Um nome como um fornecedor qualquer que eu vou pegar aqui, né? Tá. Ok, daí tem lá minha informação. Se eu for para o outro, essa é a unidade A, né? Se for para a unidade B, por exemplo, ele já vai estar o footprint lá. Por quê? Porque é o mesmo componente, então todos têm que ter o mesmo footprint, né? Então todas as unidades daquele circuito integrado já vão ser carregadas com o footprint automaticamente, tá? Antes de continuar, eu vou pegar e dar uma ajeitada aqui nessas informações. Então notem que a referência e o valor estão um pouco afastados ali do componente, né? Então eu vou selecionar, por exemplo, o valor. Com a tecla M eu consigo mover aqui para qualquer lugar, né? Posso colocar aqui no meio, tá? Vou pegar agora a referência também novamente, selecionar. Com a tecla M eu posso mover, com a tecla R eu posso rotacionar, tá? E aí eu vou posicionar ela em algum canto aqui também, né? Mais próximo. Vou fazer isso para os outros. Lembrando sempre que o diagrama esquemático é um documento do projeto. Então, quanto mais clara tiver as informações, mais fácil de entender o circuito, né? Feito isso, agora eu vou carregar os resistores. Então, letra A para abrir a minha biblioteca de componentes. Vou procurar lá o resistor, até a letra R, né, designar aqui os resistores. Tá? Então, foi para lá. Tem o símbolo do resistor. Novamente, também não tem o footprint, obviamente, porque eu tenho vários tipos de resistores, né? Tá certo? Então, ok. E eu posso, então, com a tecla R, rotacionar esse componente, né? Então, vou rotacionar e colocar ele aqui próximo do circuito integrado ali, né? Então, só para se situar aqui, estou colocando aqui esse resistor aqui, R1, né? Vamos organizar melhor aqui. Então, esse aqui é o valor, vou colocar aqui para baixo, e a referência vou colocar aqui, né? Novamente, tecla E para editar. O R1 já está certo, o valor é 56. Calma. Deu um probleminha aqui, então voltando, né? Valor 56 k ohms, né? Como não tem o footprint, novamente eu venho aqui, abro a biblioteca de footprint, vou procurar os resistores. Então notem que eu tenho resistor também
SMD e THT, tá certo? No nosso caso são resistores SMDs 0805, tá? Então nós vamos pegar os SMDs ali. Antes de pegar o resistor SMD, eu vou entrar aqui no THT para mostrar o resistor. Tem aqui os vários modelos, né? Então tem os arrays, que são um conjunto de vários resistores no mesmo encapsulamento. Então vamos ver aqui o modelo 3D dele, né? Então esse aqui é um terminal comum, e aqui nós temos 3 resistores com o terminal separado aqui, né? Não é o nosso caso. Tem aqui um resistor único, que ele vai ficar em pé na placa, na vertical, né? Tá certo? Então fica dessa maneira na placa. Ou então tem resistores na horizontal também, que eles vão ficar deitados na placa, né? A maneira mais bonita de deixar o resistor na placa ali, tá? Notem que o pitch que ele dá aqui, né? Então aqui tem as dimensões, largura, diâmetro e pitch, né? 5,808 milímetros ali, tá? O pitch é entre os terminais aqui, né? Os pads, tá? Se eu pegar aqui um outro componente com largura 3,6 aqui, mas com pitch de 7,62, a gente pode ver que o componente aqui é o mesmo tamanho, né? Eu só tenho um comprimento maior do terminal aqui, de cada lado, tá? E assim por diante, os vários tipos de resistores aí, né? Tá? Resistor de potência, etc, né? No nosso caso, nós vamos usar um SMD, então veio aqui no começo o resistor SMD. Vou procurar o 0805. Então notem que eu tenho 2 tipos, né? O primeiro aqui é 0805, está em mils, né? 80 por 50 mils. E aqui o outro número aqui é em milímetros, né? Mas eu tenho aqui este e tenho aqui de baixo. Qual que é a diferença? É que esse de baixo aqui, que é o hand solder aqui, ele tem o tamanho do padzinho um pouco maior, né? Então se eu for soldar isso aqui à mão, eu uso esse aqui de baixo. Se for soldar na máquina, pego o de cima, né? Então vou pegar o de baixo. Vamos ver o modelo 3D, né? Tá ali, né? Ele tem uma área maior aqui para acomodar a solda, né? Vou pegar o de cima ali assim. Ó, vejo que a área aqui é menorzinha, né? Vamos passar ele lá pro componente, ok, já tenho ali, né? Tá? Eu vou precisar de mais resistores ali, então tem lá vários resistores. Para não ter que ficar fazendo essa configuração para todos os resistores, eu posso pegar um que eu já tenho a mesma configuração, dou Ctrl C, Ctrl V, e ele já copia com o footprint e tudo mais especificado, tá? Então esse é o R2, ele fica de pé aqui, né? Tá? Só que o valor dele não é 56K, o valor dele é 1K. Então venho somente em cima do valor, tecla E para editar, e eu quero ali então para 1 kΩ o meu componente, né? Então só preciso ter o valor, não precisa procurar footprint, mais nada. Posso ajeitar isso aqui também, colocando ele um pouquinho para cá e na vertical, na horizontal, né? Tá? Vai ficar mais fácil de ler aqui, né? Tá? Ctrl V, tem outro componente ali. Então tá lá, né? Vamos pegar agora o operacional aqui dele ali, colocar ele para cima. Passar esse nome aqui para baixo. Então, a gente vai ajeitando aqui sempre as coisas de maneira a deixar mais legível ali a leitura do esquemático ali, né? Tá lá, né? Fica um pouquinho fora ainda. Alinhadinho direito ali, né? Então, por isso que é interessante essas duas barras, porque você consegue alinhar os componentes de maneira mais precisa ali, né? Agora vamos fazer a ligação desses aqui, depois a gente
coloco os outros componentes. Então vou ligar do pino negativo até o resistor R2 e até o resistor R1, né? E a saída até o resistor R1. Lá embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que notem que o pino negativo está embaixo, né? Eu poderia fazer essa ligação dessa maneira, mas não é interessante ficar atravessando fios aqui, tá? Então isso aqui deixa o circuito mais confuso para ser entendido. Então o que nós vamos fazer aqui é espelhar esse componente aqui, né? Então selecionando com a tecla Y, ele inverte ali, ó, negativo em cima e positivo embaixo, ficou o contrário daquele lá, né? Vamos puxar esse aqui de volta para baixo. Tá? E aí eu posso fazer a ligação de maneira a ficar até simétrica com a parte de cima lá, né? Então tá feito ali, né? Vamos copiar novamente o resistor, Ctrl V. Agora tem esses dois resistores aqui, só que na verdade são resistor de 10k ohms. Vou copiar ele porque os outros são todos de 10k ohms. Tem mais um de 10k ohms aqui, né? Vai ficar por aqui. E mais um de 10k ohms que eu vou rotacionar, que ele vai ficar por aqui, né? Só para atualizar, então, são esses resistores aqui que a gente está colocando, né? Tá? Vamos trazer agora então o circuito integrado também. Vamos inverter ele com a tecla Y, né? E aí posicionar ele aqui próximo dos resistores que eu quero ligar. E completo as ligações ali, né? Então esse aqui vai para cá. Note que não ficou alinhado aqui, já vou acertar isso daqui, né? Então vou fazer essa ligação primeiro. Aqui um detalhe, né? Veja que eu peguei fora ali, ó. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Se eu clicar aqui, ó, ele criou uma junção aqui em cima do componente, né? E ficou um pedacinho solto ali, tá? Então, como eu estava com o zoom muito baixo, eu não consegui pegar direito exatamente em cima do componente, que é nessa bolinha aqui, tá? Então eu tenho que começar na bolinha e vou até lá, e ele coloca ali a ligação certinha para mim, tá? Bom, aqui nesse caso aqui ficou essa linha fora, ligação fora, né, do alinhamento. Eu posso selecionar essa linha com a tecla G, eu consigo movimentar sem desmanchar a ligação. Então eu trago a ligação junto ali, tá? Isso vale para o componente também. Se eu selecionar o componente e pressionar a tecla G, eu levo o componente também com as ligações todas ali, tá? Agora nós vamos usar o capacitor. Então tecla A para abrir a biblioteca, tecla C para selecionar um capacitor. Então vamos pegar o capacitor não polarizado, tá? Que nesse caso aqui vai ser um capacitor também SMD. Vou rotacionar para colocá-lo por aqui, tá? Editar. É um capacitor aqui de 1 microfarad. E vamos procurar o footprint dele, que é um 1210. Então vamos procurar agora lá capacitor. Também tem, ó, tem o capacitor SMD, capacitor tântalo SMD e capacitor THT, né? No nosso caso vai ser um SMD. Dentro dos SMDs eu tenho aqui os eletrolíticos, né? Então tem o capacitor eletrolítico SMD, que são aqueles das canequinhas de alumínio lá, né? Tá? Não é o nosso caso aqui. No nosso caso são os capacitores cerâmicos aqui. Nosso é o 1210. Então novamente tem o 1210 aqui, né, normal, e o 1210 para solda feita na mão, solda manual, né? Então, vamos ver o modelo 3D. Tá ali o modelo 3D desse capacitor. Ok, tá? Agora vamos trazer essas informações aqui para baixo,
para ficar mais organizado aqui. Opa. E aí eu fecho com a ligação aqui. Tá lá, né? Vamos pegar agora aqueles capacitores da alimentação. Então, esse conjunto de alimentação aqui, né, que vai ligado no lado positivo e negativo da fonte, são os capacitores de filtro ali, né, de desacoplamento. Então, novamente, tecla A, capacitor não polarizado, ok, cai ele por aqui. Note que esse capacitor aqui, ele é THT, foi especificado lá, né? Então lá os capacitores, ó, C2, C3, C4 e C5 são capacitores THT, né? Todos eles aqui. Tá? O C2 e o C4 são 100 nanofarads, ou seja, capacitores de disco, tá? Diâmetro de 3 milímetros, comprimento ou largura de 2 milímetros e pitch de 2,5 milímetros. Né? E os capacitores eletrolíticos são de 100 microfarads, são radial, com diâmetro de 5 milímetros e pitch de 2 milímetros, todos THT. Tá? Voltando lá para o KiCad, vamos procurar agora então e editar esse cara aqui, né? Então vai ser 100 nanofarads e eu vou procurar então o encapsulamento agora THT. Então o THT ele começa então com os capacitores aqui eletrolíticos, tá? Esses aqui são axiais, eles tem os terminais saindo de cada lado do capacitor. Esse não é mais muito utilizado hoje em dia, né? É difícil de encontrar, mas é um tipo de capacitor eletrolítico. Tem o radial, que também é um eletrolítico aqui, né? Só que os terminais saem do mesmo lado. É o mais comum da gente encontrar. Lembrando que a faixinha aqui indica o lado negativo, né? E por fim, lá embaixo nós temos os capacitores de disco. No nosso caso é esse aqui, né? Diâmetro 3, largura 2 e pitch 2,5. Né? Então esse é o capacitor cerâmico que a gente está acostumado ali. Tem também para baixo aqui capacitor retangular, que são os de poliéster ou de filme. Né? Então só peguei para mostrar. Esses aqui, né? Tem várias cores, azul, laranja, etc, vermelho, né? Que são capacitores ou de poliéster ou de filme. Né? No nosso caso vai ser o cerâmico lá em cima mesmo. Então aqui no KiCad é chamado capacitor disco. Tá? Ok. Eu vou usar dois, né? Vou pegar esse aqui já dar uma organizada aqui, né? E vou copiar ele organizado aqui para baixo. E agora acrescentar o capacitor eletrolítico. Então o capacitor eletrolítico no KiCad 6 para frente, né, que não é o caso do 7, ele é chamado de C sublinhado pole, tá? Capacitor polarizado. Tá? Então eu tenho esse aqui que é o modelo europeu e tenho esse aqui, e esse aqui, né, que é o modelo americano. O símbolo, é só o símbolo, né? Não tem nada a ver com o componente. O símbolo americano e o símbolo europeu. Então vamos usar o símbolo europeu. Vamos colocar aqui do ladinho. Vamos editar. Então aqui vai ser aqui um de 100 microfarads, conforme a gente tinha visto. E o footprint é um radial, capacitor aqui radial, né? Com diâmetro de 5 e pitch de 2 milímetros. Né? Então é esse capacitor aqui. Tá? Ok. Vamos organizar aqui o componente e fazer a cópia dele. Ctrl C, Ctrl V. Faço a cópia aqui, né? Agora fazemos as ligações. E vou trazer já os pinos de alimentação do circuito integrado para também ligar junto aqui, né?
Então, o positivo e o negativo. Tá? Então, feito isso, se a gente notar lá no diagrama que está lá no Moodle, né, é o comum fazer assim, no diagrama não tem a conexão aqui, não existe uma conexão de entrada e saída. Tem uma indicação de que essa é a entrada, né, outra entrada, saída, e indicação lá que tem uma alimentação positiva, uma ligação negativa e um GND. Tá? Aqui nós vamos ter, então, na verdade, lá no nosso circuito, 3 terminais. Né? Nesse caso eu coloquei barras de pinos, né? 2 barras de pinos de 3 pinos e uma barra de pinos de 2 pinos. Tá? Então, para as entradas, para alimentação 3 pinos, para a saída 2 pinos. Tá? Então, também são barras de pino THT, vertical com pitch de 2,54 milímetros ali. Vamos voltar lá para o KiCad. Letra A para acrescentar o componente. E aí vamos procurar ali conector, né? Conector aqui é complicado porque existe uma infinidade de conectores aí, né? Ele está com o capacitor aqui ainda. Então tá lá, o conector tem um conector genérico, que tem vários tipos de conectores aqui, tá? Então, lá, por exemplo, o conector RJ lá, né? Os RJ11, RJ45, tem lá os DB, tem, enfim, né? HDMI, tudo mais. Tem aqui os conectores que poderiam ser usados, que são esses conectores aqui, tá? Por exemplo, de pino, né? Mas eu prefiro usar um outro conector aqui. Esse poderia ser usado tranquilamente, tá? Eu prefiro usar aqui um outro que é o conector genérico. Então vou procurar lá um conector com uma fileira e 3 pinos. Esse cara aqui. Tá? Tá ok. Vou colocar ele próximo da entrada, que é o conector de entrada. Vou espelhar aqui agora no eixo X, né, com a tecla X. E vou editar aqui as configurações dele. Então, vou colocar aqui no campo valor a indicação de que ele é a entrada. E escolher o footprint apropriado para ele. Que também tem agora muito mais opções de footprints aqui, né? Vamos pegar aqui o footprint pino, aqui um pitch de 2,54 milímetros, né? Então eu tenho aqui várias opções. O nosso aqui são 3 pinos, né? Então eu tenho a opção aqui horizontal, onde os pinos vão estar deitados na placa, né? O conector 90 graus, né? Ou o vertical, que é o conector 180 graus, que é o mais comum de usar, né? Então, tanto faz qualquer um dos dois for usar. Ok? Tá lá, né? Posso organizar um pouquinho melhor, colocar esse input aqui, rotacionar com a tecla R, colocar ele aqui na frente e a referência mais próxima aqui. Fazemos as ligações. Vou aproveitar, vou copiar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, e usar ele aqui para alimentação também, que é um conector de 3 pinos também, né? Tá? Só que agora eu vou mudar aqui, ó, o valor dele para power, para indicar que é a alimentação, tá? E faço as ligações aqui também. Vou puxar um pouquinho mais para cá, para não ficar tão espremido. Faço as ligações aqui e aqui, e o GND aqui no meio, tá? Por fim, vamos pegar o conector de saída, que é o conector 1 para 2, né? Vou colocar aqui na saída e faço a ligação para cá. Vou editar. Então o valor vou colocar output aqui e o footprint é 1 para 2 vertical, né? Ok? Tá. Faltou o que? Nesses pinos que estão aqui, faltou o GND, né? Então, tenho lá no esquema esquemático, né? Aqui não tem a indicação, mas a saída vai sair por aqui e tem que retornar pelo ground, né? A entrada também vai fazer o retorno para o ground. E tem o ground aqui nesse resistor R7
um ground no centro dos capacitores ali, né? Tá? Para colocar um ground, o que é? O ground é o sinal de alimentação. Então, tecla P para abrir a biblioteca de sinais de alimentação e vamos procurar o GND. Então vamos lá pegar qualquer um deles aqui, né? Tem o GND-A para GND analógico, né? Ou esse aqui que é o GND genérico, tá? GND1 e assim por diante, né? Tá? Vários símbolos, né? Vou pegar lá o primeiro mesmo, ok? Posso colocar ele já aqui embaixo, né? R7, eu vou puxar isso aqui um pouco mais próximo. Se eu quiser eu posso esconder, então editar aqui, deixar não visível, tá? Eu sei que isso aqui é um GND, não precisa de indicação, né? Mas tanto faz. E vou copiar esse aqui, agora Ctrl C, Ctrl V e colocar nos outros pontos ali. Então coloco mais um aqui e colocar outro aqui, né? Aí faltou lá embaixo nos capacitores, Ctrl V. Então tá ali, né? Então, em princípio, nosso circuito está pronto. Vamos agora salvar. Antes de passar lá para a placa, nós vamos fazer agora uma checagem aqui para ver se está tudo certo. No KiCad 5 eu tenho um desenho de uma joaninha. No KiCad 6 para frente é esse símbolo aqui, né? Que várias opções com um ticket em vermelho ou verde aqui. Tá? Execute verificações de regras elétricas. Tá? Então vamos clicar aqui, pedir para executar. E apareceram aqui vários erros, 8 erros total, né? Tá? Bom, o que são esses erros aqui? Podemos ver um por um, né? Então, vou pegar aqui o primeiro. O pino de entrada de energia não foi acionado por nenhum pino de energia. Se eu clicar aqui em cima, ele não deveria mostrar onde que está, mas não mostrou, enfim, né? Se eu vier aqui, eu tenho lá umas flechinhas vermelhas, ó, né? Aqui, né? Então, vamos ver o que são cada um desses erros. Vamos pular esse primeiro aqui e vou deixar para o segundo. Pino sem conexão. Tá? No KiCad 7 ele diz, que dá até uma dica. Coloquem o marcador de não conexão para resolver esse problema, né? Uma coisa parecida agora. Tá? Então, pino sem conexão, o que é? Pino U1, pino 12, U1, pino 14, U1, pino 13. São justamente os pinos não usados deste amplificador operacional aqui, né? Tá? Então, na verdade, ele não vai ser usado e vai ficar aberto mesmo, não teria problema nenhum. Mas para evitar aquele erro ali, o que eu faço? Eu venho aqui nesse xizinho e coloco um xizinho em cada pino para indicar que ele vai ficar exatamente aberto, né? Tá? Então, vamos fazer novamente a checagem. E agora nós temos ali apenas 3 erros, né? Tá? E aí que é todos o mesmo tipo. O pino de entrada de energia não foi acionado por nenhum pino de energia de saída. Aonde que nós temos isso, né? Pino oculto 1 é um GND, pino 11 do 1 e pino 4 do 1, tá? Então eu tenho um no GND, um na tensão de alimentação negativa e um na tensão de alimentação positiva. O que é isso? Quando foram criados esses símbolos, então os pinos 11 e 4 do lado TL074 foram marcados como pinos de alimentação. Se são pinos de alimentação, supõe-se que eles vão estar ligados numa fonte de alimentação. Mesma coisa o GND, né? O GND vai estar ligado numa fonte de alimentação sempre. Tá? Como eu não tenho nenhuma fonte de alimentação aqui no meu circuito, tá? Vai ter uma fonte de alimentação externa conectada nesse conector aqui, tá? Ele dá esse erro. Para eliminar esse erro, então no KiCad existe um cara chamado Power Flag. Então vamos lá no menu de alimentação e vamos procurar ali o Power Flag, tá? Então, o Power Flag ele vai funcionar mais ou menos, né, entre aspas, aí, como se fosse uma fonte virtual aí, né? Só para que o KiCad possa fazer o teste dele ali, tá? Então eu vou colocar em qualquer ponto. Eu tenho aqui uma flechinha vermelha indicando que essa linha aqui tem esse problema, né? Então, na verdade vai ter ali, né? Então, qualquer ponto, não precisa colocar exatamente aqui, posso colocar na linha. Então, vou colocar lá em cima, por exemplo. Vou colocar um pouquinho mais para cá, alinhado com o GND ali, né? Tá?
Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar outro aqui no GND. Tá? Nesse caso, ó, como ficou sobreposto ali, vou pegar esse aqui e vou deixar não visível, né? E colocar mais um agora, Ctrl V, ali embaixo, tá? Por isso que eu vou rotacionar, colocar ele lá embaixo. Vou deixar não visível também, mas só um pouco mais próximo aqui. Perfeito, né? Agora vou fazer a checagem final. E não tem mais nenhum erro, né? Tá? Tem aqui um erro que foi ignorado, que é para simulação lá no PSpice, né? Lá não vamos fazer para simulação, então não preciso me preocupar com isso. Fechar, e aqui está pronto o meu diagrama esquemático, né? Vou salvar. Eu vou introduzir um novo erro aqui só para a gente poder ver. Agora o que nós vamos fazer é transferir o nosso diagrama esquemático lá para o editor de footprint, editor de layout, né? Fazer o projetinho da placa. Tá? Só que antes disso eu vou fazer aqui acrescentar aqui como se eu tivesse esquecido de colocar aqui o footprint aqui desse conector aqui, por exemplo, né? Vou apagar aqui, ok? Tá? Então esse primeiro conector ficou sem footprint, né? Para transferir lá para o diagrama editor de layout, eu venho aqui nesse ícone que é um desenho de uma placa de circuito impresso. Ele vai me abrir o editor de layout aqui. Demora um pouquinho. E abriu aqui, né? Então nós também temos uma folha A4, né, com legenda, tá? As configurações parecidas com o que a gente tinha lá no editor de esquemático, né, mas algumas opções a mais aqui, tá? As ferramentas aqui para trabalho, tá? Então a gente vai usar aqui para traçar trilhas, etc. Vai ver de acordo com o uso aqui depois, né? E uma coisa a mais que são as várias layers que a gente tem, né? Então que eu posso selecionar os layers que eu quero usar e quais eu não quero visualizar, na verdade, né? Quais eu quero visualizar e não visualizar, tá? Então nós temos aqui, ó, 2 layers de cobre, né? Layer superior e layer inferior. 2 layers aqui que são para gerar os stencil lá, para colocar o adesivo lá para segurar o componente. 2 layers para gerar o stencil para aplicar solda em pasta, serigrafia, máscara de solda, etc. Tá? Bom, para trazer os componentes para cá, eu venho nesse ícone aqui, que tem também uma placa de impresso com uma flechinha, né? Nota que tem o diagrama esquemático e na parte de cima e a placa de impresso na parte de baixo ali, né? A flechinha apontando. Então, clicando aqui, ele vai me trazer todos os componentes aqui, tá? Só que ele gerou um erro, ó. Não é possível adicionar o J1, J1 que é aquele conector de entrada, né? Porque não tenho nenhum footprint associado, tá? Então é importante, quando eu for trazer os componentes, verificar se eu não tenho, eu não esqueci de colocar o footprint do componente. Se eu não tenho o footprint, eu não vou ter o componente, porque aqui no editor de layout eu vou precisar só do footprint, né? Não vou precisar do símbolo, né? Bom, eu vou arrumar isso, mas primeiro eu vou atualizar o PCI. Então vou trazer os componentes, atualizar o PCI, né? Fechar. Ele me traz todos os meus componentes aqui, tá? Então tá tudo montadinho ali. Se eu quiser, eu posso visualizar em 3D todos os componentes juntos ali, né? Lógico que eles ainda estão fora de posição, né? Tá? Eu tenho aqui o conector J3, J2 e não tenho o J1, né? Porque faltou o footprint. Então vamos voltar aqui nesse ícone que era do diagrama esquemático e colocar novamente o footprint ali para esse componente aqui, né? Então pin header 1:3 vertical, ok. Voltamos lá para o circuito impresso e novamente eu vim aqui atualizar PCI a partir do esquema. E agora, ó, adiciona J1, né? Então ele trouxe o J1. Quando eu der um atualizar PCI, ele vai estar com o J1 ali para eu colocar na minha plaquinha. Então tá lá, né? Tenho todos os componentes agora para fazer a plaquinha. O primeiro passo para fazer a plaquinha é posicionar corretamente os componentes, né, ou da melhor maneira possível aí, né? Vamos começar pelo circuito integrado, que é o maior aqui, tá? Então, seleciono o componente e com a tecla M eu consigo mover o componente, tá? Então, vamos colocar num ponto qualquer aqui, né? Por exemplo,
né? E agora vamos trazendo os outros componentes. Vou começar pelos resistores aqui, que vão estar em volta aqui do circuito integrado. Vou começar pelo R1. Então seleciono o R1. Notem que aqui eu vou pegar aqui num padzinho para selecionar, tá? Se eu pegar no meio aqui, ó, ele vai pegar o que? Vai pegar só aquele valor ali, né? Tá? Então eu vou pegar no pad, ele marca somente o pad, mas na hora que eu der a tecla M de mover, ele seleciona o componente inteiro. Tá? E notem que o ponto de referência dele é o pad ali, né? O centro do pad. Tá? Então vou trazer ele por enquanto para cá, posso rotacionar com a tecla R. Tá? Essas linhas azuis me indicam as ligações que eu preciso fazer. Tá? Então eu já posso ir alinhando. Se eu deixasse esse componente assim, por exemplo, eu teria que fazer aqui um cruzamento, né? Então essa ligação do pino 1 do circuito integrado vai até o pino 2, vai passar para cá, e a do pino 1 do resistor vai para o pino 2. Ele não, como vai poder passar para cá, eu teria que dar a volta aqui, deixar a placa mais complexa, né? Então na hora que eu vou trazendo os componentes, já vou tentando deixar alinhado, né? Desenguiando tudo ali, né? Então as ligações não estão se cruzando, tá? Nesse caso aqui, vou deixar ele alinhado, o pino 2 em linha reta com o pino 1, tá? O pino 1 do resistor vai estar ligado no pino 2, mas ele vai ter que fazer uma pequena curva aqui. Mas a gente já vai ver o porquê disso aí, né? Vou pegar agora o componente R2, tá? Então, novamente, vamos trazer ele lá para baixo. Note que o pino 1 desse resistor R2 vai ligado ao pino 1 do resistor de cima. Então, vou fazer... Não, na verdade é pino 2, né? Então, vamos pegar aqui o pino 2 de referência. Tá? E vou deixar ele aqui ajustado. Na verdade, vamos tentar ajustar aqui o pino 1 com o pino 6 do circuito integrado. Né? Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui. Tá? Então, tá lá, né? Agora pegar o resistor R3. Vamos colocar ele aqui também, então rotacionar. Opa, tá difícil. Vamos colocar ele por aqui, né? Por que eu deixei assim, né? Aqui fica próximo o pino 1 do R3 com o pino 2, pino 1 do R2, mesmo que aqui embaixo eu tenho espaço livre do pino 2 do R3 até o circuito integrado, né? Tá, então fica uma ligação mais direta. Um detalhe importante, veja essas marcações em amarelo, é a serigrafia, né? Então esse R3 aqui ficou meio perdido ali. Se for visualizar em 3D, deixa eu colocar um para cima. Então olha, ele ficou aqui embaixo, né? Vamos passar ele para o lado de lá. Tá? Então marco ele aqui, tecla M, e vou mover ele para cá, né? Tá? Deixa aqui por enquanto, daria para diminuir o grid para deixar ele mais próximo ali. Tá? Vou pegar agora o R4. O R4 eu vou deixar aqui do ladinho por enquanto, depois vem pôr ele na posição certa. Vou pegar o R5. O R5 também vou alinhar pelo pino 2, tá? Deixar alinhado com o pino. Na verdade, vou deixar alinhado com o pino, com o resistor R2 lá, tá vendo? Na mesma altura ali, né? Vou pegar aqui R5, passar para cá. Pegar o R6. Então, o R6 também fazer a mesma coisa, né? Opa, peguei a tecla errada, rotacionar ele aqui. E vou mover ele para deixar alinhado com o R3 ali, tá? E o R7. O R7 eu vou fazer diferente. Eu marquei aqui no pad, né? E vou trazer o cursor bem para o centro do resistor, né? E pressionar a tecla N. Agora a referência ficou no centro do componente, e não mais no pad. Tá? E eu vou colocar aqui o R7 centralizado junto com o circuito integrado. Tá? Esse aqui ficou fora, não ficou alinhado com o R3. Vamos alinhar com o R3. Mais ou menos não ficou tão alinhado aí, né? Mas tudo bem.
E por fim o R4 vamos colocar lá em cima, também alinhado aqui com o R1 agora. Então, por enquanto os componentes estão assim, né? É importante a gente colocar sempre os componentes de maneira que fiquem com ligações mais curtas possíveis, aí nos bloquinhos próximos entre si. Mas também é interessante sempre colocar uma estética, né? Por isso que eu deixei aqui esses alinhamentos aí para ficar meio que simétrico aqui, né? Tá? Mas essa simetria é sim mais estética, não é importante, né? Tá? É importante que as ligações fiquem mais curtas possíveis aí. Agora vamos pegar o capacitor C1, tá? Vamos colocar ele aqui embaixo, né? Trazer aqui o valor C1 aqui para cá. Pegar o terminal de saída. Vamos colocar ele em cima do C1 ali. Dá para fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui e essa marcação do C1 aqui, rotacionar, colocar ele aqui em cima, né? Pegar o conector de entrada. Vamos colocar ele por aqui. Conector de alimentação, vou deixar daqui a pouquinho, pegar os capacitores. Então C4 vou colocar aqui, vou rotacionar ele aqui, deixa eu ver, talvez eu mude isso aqui depois, mas por enquanto vamos deixar assim. Vou colocar ele aqui em cima. Essa marcação C4 aqui, vou passar ele aqui para cá, né? Mesma coisa com o capacitor C5. Tentar deixar aqui meio simétrico ali, né? C5, vamos colocar ele por aqui assim. Agora pegar os capacitores cerâmicos. Vamos tentar fazer o seguinte aqui, deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer ele assim, dessa maneira, vamos ver se fica melhor. Depois a gente muda depois lá pra frente. Então tá lá, né? Uma coisa que é bacana de fazer é sempre tentar deixar os capacitores, né, o negativo aqui tá todos pro lado de cima, né? Isso evita na hora de montar, se não tem máscara de solda, etc, de ligação, de colocar o capacitor invertido ali, né? Vou colocar o capacitor C3. E por fim o pino de alimentação aqui, né? Então, ficou aqui. Acho que os capacitores não ficou muito legal aqui, mas vamos ver. Então tá, o posicionamento dos componentes está pronto, tá? Posso visualizar em 3D para ter uma noção de como é que vai ficar a minha plaquinha, né? Tá? É importante aqui, né? Os conectores estão nas bordas da placa, né? Daí para ficar já fácil acesso ali, né? Tá. Agora eu vou pegar aqui marcar o layer Edge Cuts aqui. O Edge Cuts é que faz o corte da placa. E vou fazer aqui então com essas ferramentas de desenho, fazer um contorno para a placa. Então vamos lá. Dar um espaço aqui, né, para fazer um contorno. Tá? Deixando uma borda entre as componentes ali, né, um espaço para eles. Aqui vale qualquer coisa, né? Então eu vou colocar essa parte aqui em linhas retas aqui, tá? E aqui só para fazer um pouquinho de colocar uma borda arredondada, né?
aqui saiu fora, um pouquinho mais pra cá, né? Isso. Note que quando tem a junção dos pontos, tem aquela bolinha ali em volta, né? É importante isso, porque se ficar um cantinho solto já dá confusão. Então deixa assim, tá? E aí nós temos aqui a nossa plaquinha já com as bordas ali, né? Se eu quiser colocar furos para fixação, por exemplo, da placa no bastidor lá, né? Posso colocar um furo aqui. Tudo no layer edge cuts ali, né? Ficou maior que o outro, mas tudo bem. Então tá lá, ó. Ele acrescentou os furos na placa ali pra mim, tá? Então isso tudo a CNC que vai cortar depois, tá? Vamos salvar por enquanto. Então agora que todos os componentes já estão posicionados, né, a gente começa a fazer o roteamento das trilhas. Então essas linhas azuis que estão mostrando aqui são as ligações que precisam ser feitas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, essa ligação do pino 1 do capacitor C2 até o pino 1 do capacitor C5 ali, né? Tá? C4 na verdade, tá? Então vai ser essas ligações que a gente vai fazer. Nós vamos deixar de fora todas as ligações que são GND para esse circuito. Em alguns casos, algumas placas, né, não é a questão dessa, a gente também deixa de fora VCC e etc, né? Enfim, todas aquelas sinais que farão parte de algum plano de alimentação, a gente deixa de fora, porque depois o próprio plano já vai fazer as conexões para a gente, tá? Então vamos começar primeiro com as ligações mais curtas, né? Para isso a gente vai selecionar o lado superior, né, do cobre, porque nós estamos usando componentes SMDs, tá? A maioria, né? Então a gente vai fazer a maioria das ligações por cima. Se eu tivesse com a maioria de componentes THT, o natural seria fazer as ligações por baixo, pela camada inferior de cobre, tá? Isso ocorre porque os componentes SMDs, como a gente sabe, não tem furos passantes, né? Então eles só têm acesso pelo lado de cima da placa, tá? E os componentes da THT, como tem o furo passante, ele tem acesso em todas as camadas, né? Tá? Então vamos começar. O primeiro passo a gente vai pegar aqui, nesse lado superior aqui esquerdo, a gente tem trilhas, né? Se a gente abrir esse menu suspenso aqui, a gente vai ver que só tem essa trilha que é a largura padrão, tá? 0,25 milímetros aí, né? Eu posso criar novas trilhas colocando aqui editar tamanhos pré-definidos, né? Ele vai abrir esta janela e eu posso aqui na coluna trilhas criar novos tamanhos. Então vou colocar aqui, por exemplo, para nós aqui, vou colocar como exemplo 0,3 e vou colocar também 0,5 milímetros aí, tá? Ok? Tá? Agora se eu vier aqui, eu posso ver que eu tenho os 3 tamanhos aqui, né? Então vamos selecionar aqui o layer superior, selecionamos esta ferramenta que é roteamento de trilhas, e aí selecionamos a largura da trilha. Vamos pegar 0,3 no início aqui e fazer essas ligações. Então, por exemplo, aqui pino 2 do R1 até o pino 1 do circuito integrado, né? Pino 2 do circuito integrado até o pino 1 do resistor. Aqui eu estou com o grid muito alto, então fica difícil de fazer uma ligação certinha, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o grid. Como essa placa é pequena, eu vou diminuir o grid para 5 mils aqui, tá? Mas para placas que não sejam tão compactas, é melhor deixar um grid maior. Então com isso a gente consegue manobrar melhor aqui. A desvantagem do grid menor é que você tem menos precisão na movimentação com o mouse, né? Tá? Então ele vai estar mais sensível ali, né? Vamos fazer aqui embaixo. Agora é só ficar fazendo as ligações da melhor maneira possível aí, né? Aqui, por exemplo, eu acho que vou ter que fazer uma modificaçãozinha na colocação dos componentes, tá? Vou deixar isso aqui para depois. Talvez seja melhor colocar o R5 no lugar do R7. Vamos testar isso.
pegar aqui o R5, mover aqui, né? Ele coloca, vai ter a ligação direta aqui. Agora vamos pegar o R7 ali. E vamos colocar aqui, né? Uma tarifa melhor aqui. Dos dois jeitos ficam mais ou menos. Vamos deixar aqui mesmo. Vou rotear, rotacionar, deixar assim mesmo. Então tá, agora sim. Vamos lá, voltamos novamente aqui para ferramenta de roteamento de trilhas, né? E aí posso fazer as ligações aqui. Então lembrando sempre, o máximo possível, fazer ligações em 45 graus, né? Aqui nós temos um detalhe que é essa linha, área cinza que nós temos em volta aqui da trilha, é uma área de proteção, né, de isolamento, tá? Da mesma forma que nós temos aqui em torno dos pads, né, essa linha vermelha que é uma área de isolamento. Então eu não consigo, por exemplo, fazer a trilha chegar ali além disso, né? Tá? Pode ver que ela chega só até ali e não vai para frente. Tá? Então isso protege a hora de fazer a trilha. Se eu for fazer uma placa caseira ali que eu não vou usar máscara de solda, aí é importante deixar um pouquinho mais de espaço, se possível, né? Tá? Para evitar que faça curtos na hora de soldar os componentes ali, né? Tá? Aqui vai ficar meio apertadinho, vamos ver o que dá para fazer aqui. Meio esquisita essa ligação aqui, né? Talvez fosse até melhor trocar o R7 com o R6. Vamos testar? Vamos apagar as trilhas com a tecla Del. Opa, apaguei demais. E aqui eu acho que vai... Não sei, vamos ver. Vou tentar fazer assim, qualquer coisa volta atrás ali, né? Então eu puxo essa trilha para cá. Puxa essa pra cá, deu certo. Aqui vai atrapalhar o GND depois, mais tarde, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos rotacionar aqui o R7 aqui. Aqui ficou meio perto aqui, né? Não ficou muito boa essa disposição aí, mas vamos lá. Vai ser um pouco chão, porque agora o capacitor torceu um pouquinho para cima.
pronto aí. Sobraram algumas trilhas. Então, por exemplo, essa trilha que está aqui, eu até poderia passar ela aqui por dentro, né? Tá. Mas vai ficar meio próximo aqui. Então, para evitar isso, né, e para a gente aprender a usar, eu vou colocar uma via. Então, para colocar uma via, eu venho, faço a trilha, vou fazer para o outro lado aqui. Com a tecla V, eu acrescento a via. Aí, posiciono a via no local correto. Ele já vai para o lado de baixo. E eu posso daí fazer a ligação, né? Então, a ligação foi feita aqui. Note que eu posso passar por cima porque estão em camadas diferentes, né? Então não vai entrar em curto mesmo, né? Vamos fazer a mesma coisa para essa outra aqui. Está feito ali, né? Aqui também vou precisar usar uma via. Pronto. Aqui é GND, aqui, esse aqui é a alimentação. Então, para fazer a alimentação, eu vou usar a trilha um pouquinho mais larga. Eu vou usar a trilha de 0,5 milímetros. Tá? Então, vou pegar, passar aqui. E fazer a ligação até o terminal do capacitor. Mesma coisa com esse aqui. Tentar distribuir para não ficar muito próximo em nenhum dos lados, né? Feito ali. Bom, o resto aqui embaixo é só GND, vamos deixar para depois. Aqui no lado de cima, nos THTs, não precisaria fazer, mas vou fazer assim, colocando do lado de baixo agora, na camada inferior, né? Eu poderia fazer na superior também. Vamos colocar aqui. Posso até fazer o seguinte aqui, né? Vamos tentar dar uma alinhada melhor aqui. Isso. E vamos refazer aquelas ligações lá, né? Ok? Então agora vamos passar para o lado de baixo e fazer as trilhas dos THT para o lado de baixo. Tá? Então, feito isso, todos feitos, né? Aqui essa aqui está interessante, aqui, né? Se eu for fazer a placa em casa, aqui sem furo metalizado, tem que tomar cuidado com esses conectores, né? Porque os conectores eu só consigo soldá-los pelo lado de baixo. Os conectores, os capacitores eletrolíticos, né? Então, essas trilhas que eu fiz pelo lado de cima aqui, eu teria dificuldade de soldar, então eu teria que puxar uma via para colocar ali, né? Tá? Então eu teria que fazer uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, vamos fazer aqui para deixar mais claro. Puxa ela, por exemplo, tem uma altura aqui. Coloco uma via e faço terminar a ligação lá. Então, aqui eu vou ter que soldar um fiozinho de jumper, né, de um lado para outro aqui da placa, né? Tá? Aqui a mesma coisa, né? Então, opa, lado de baixo. Então, você vai lembrar, o componente THT sempre é colocado do lado de baixo, né? Tá?
Aqui tá certo, aqui, esse aqui nós temos que fazer a mesma coisa, né? Então vamos apagar aqui. Colocar esse C1 aqui para baixo. E aí vamos fazer uma via aqui no meio. Tá? Então nesse caso tem que primeiro soldar o pedaço de fio para fazer a ligação dos dois lados da placa, depois soldar o conector, né, para ter acesso, porque o conector vai estar bem em cima aqui, né. Tá, feito isso, agora faltaram apenas os GNDs. Para os GNDs nós vamos fazer os planos de alimentação. Tá? Vamos fazer dos dois lados o plano de alimentação com o GND. Então, para fazer o plano de alimentação é esse aqui, adicionar zona preenchida. Eu vou clicar aqui num canto qualquer da placa, vou aumentar o grid aqui, para ter mais precisão nos movimentos, ali 100 mil, ali, vamos ver, 100 mil muito grande, vou pegar 50 mil, coloco no canto da placa aqui, tem que ficar fora mesmo, tá? Aí ele abre essa janela, eu vou colocar aqui nas duas camadas, tá? No clicar de 5 eu não consigo colocar nas duas camadas ao mesmo tempo, tem que fazer duas vezes. Vou escolher aqui GND, aqui também eu já tenho, ó, se eu quiser alterar, tem os alívios térmicos, né? Então posso deixar com o alívio térmico ou deixar sólida a ligação, etc, né? Então vou deixar o alívio térmico ali. Ok? E aí eu vou fazendo o contorno. Note que essa linha preenchida não precisa estar exatamente seguindo a placa, né? Tem que estar em torno da área que você quer fazer a preenchimento. Então ele fez isso. Essa linha achurada indica que tem a área preenchida, né? Só que ele não fez ainda. Veja que as ligações do GND ainda estão todas independentes aqui, né? Mesma coisa lá para o lado superior, né? Tá? Então, para terminar o preenchimento, pressiona a tecla B, B de bola, e aí ele faz o preenchimento, e aí sim, agora eu tenho a minha área preenchida, e eu tenho agora os GNDs aqui, né? Então, pode ver que tem um alívio térmico aqui no GND, né? Aqui também, né? Duas saídas nas laterais, tá? Todos eles, né? E nas áreas não possíveis ali ele ficou em aberto. Eu vou fechar aqui o azul só para a gente visualizar. Então essas áreas que ele não conseguiu passar por aqui, né? Então ficou realmente sem preencher, né? Lá de baixo, aqui já conseguiu preencher melhor. Mas também, ó, tem um alívio térmico nos pontos de GND, etc, né? Feito isso, a placa está finalizada. Vamos visualizar em 3D aqui, então, só para dar uma última olhada. Então aqui a gente já tem, dá para ver as trilhas tudo ali, né? No clicar de 6 para frente eu posso retirar os componentes, né? Então eu posso aqui desligar os componentes e ver só a placa, né? Então tá lá, posso ver como é que vai ficar a placa certinho ali, né? Lado de cima, lado de baixo, tá? Dá uma conferida final, etc, né? Bom, feito isso, agora um pouquinho de perfumaria, digamos assim, né? Eu posso colocar algumas informações na placa, então posso colocar serigrafia, por exemplo. E aí vou colocar, por exemplo, aqui, entrada positiva, né? Eu coloco, vou adicionar aqui, coloco aqui, vai ser entrada positiva, né? Lá embaixo, entrada negativa. Não vai caber aqui, né? Mas dá pra colocar lá a GND. Vamos ver se vai caber. Ele fica meio exprimido ali, né? Posso até diminuir um pouco o tamanho da letra, etc, né? Aqui também, aqui em cima é interessante, né? Vou colocar mais VCC. Menos VCC. Espaço aqui, mas
querer colocar uma informação qualquer a mais ali, mas tem espaço para achar aí. Não vai caber em nenhum lugar aí, né? E o meu grid aqui. Posso colocar também informação no cobre, né? Então, se eu fizer aqui agora, selecionar a camada de cobre, escrever alguma coisa ali. Ao lado inferior do cobre, né? Tecla B para fazer o preenchimento. O lado superior também é congestionado ali, né? Aí vamos visualizar. Então tá lá as informações novas que eu coloquei, ó, que o R5 ficou quebrado esses dois lá também, né? A J1, entrada positiva e negativa, todas as informações que foram colocadas ali na serigrafia, né? E pronto, então a placa está pronta, vamos salvar. Agora vamos passar para o processo de checagem também aqui, né? Então aqui eu vou fazer checagem. É importante até para ver se não faltou nenhuma trilha ser roteada, etc, né? Tá, então não tenho nenhum erro, né? Tem alguns warnings aqui. Importante aqui, ó, não tem nenhum item desconectado, tá? Ele fica escondido aqui, mas tem que verificar. E aqui a gente vai ver então os problemas. Geralmente aqui quando dá os warnings geralmente serigrafia, né? Não é importante, mas então vamos ver aqui, ó, o J3, né? O J3 está cortado ali pelo padzinho ali, né? Vamos ter outro lugar para colocar o J3. Por aqui. Aqui a serigrafia, sobreposição de serigrafia. Não vou alterar isso aqui. Aqui dá para alterar. Só do C4 que dá para colocar ele em posição mais amigável aqui, né? Ok, então feito isso, a placa está pronta agora. E agora a gente vai gerar os arquivos de fabricação. Então, para gerar os arquivos de fabricação, primeiro vamos gerar os arquivos Gerbers, né? Então, eu venho aqui em Arquivo, Plotar. E aqui eu seleciono quais são os layers que eu quero gerar os arquivos de fabricação, né? Formato que eu quero, formato Gerber. Então aqui vou gerar, obviamente, as camadas superior e inferior, tá? Que é o cobre, né? Que vai ser corroído da placa. Não vou gerar o stencil para aplicar para o solda em pasta. Tenho que gerar daí a serigrafia superior, né? Mas não a inferior, porque não tenho nada nessa placa aqui na serigrafia inferior. Vou gerar a máscara de solda e as bordas da placa ali, né? Então, plotar. E ele gerou então um conjunto de arquivos GBR ali, né? Tá? A gente foi na página inicial do KiCad. Então nós temos os novos GBRs ali. Vou abrir um aqui para a gente verificar. Demora um pouquinho. Tá aí. Então esse aqui é o arquivo que vai gerar o fotolito, né? Do lado inferior. Tá? Note que o código de cores aqui do Gerber não é o mesmo do KiCad, né? Então lá no KiCad o inferior era azul, o superior era vermelho. Aqui o Gerber neste caso aqui fez o inferior vermelho, né? Isso aqui é meio aleatório também. Ou tem alguma regra que eu não prestei atenção aí, tá? Eu tenho esse último aqui que é o GBR Job aqui. Ele abre todos os Gerber junto, né? Sobrepostos ali. Então tá lá, né? Daí eu posso selecionar
quais eu quero ver ali. Vamos lá, a área de corte, né? Tá? Aqui eu tenho serigrafia, tá? Dá para verificar que está meio na beirada, etc, né? Máscara de solda, essa aqui é máscara de solda superior. Máscara de esse aqui é o cobre superior, né? Vamos ver a máscara de solda primeiro. A máscara de solda inferior só tem os THTs, tá? Máscara de solda superior eu tenho os THTs e os SMDs. E aí, camada de cobre, que é superior, e a camada de cobre inferior. Bom, então, aliás, faltou ainda aqui um detalhezinho que eu não esqueci de colocar, vamos voltar lá na placa. Então, gerou os Gerbers, vai ter que gerar os arquivos de furação. Então, eu tenho aqui, ó, criar arquivos de perfuração, né? Então, gerar arquivo de perfuração, ele vai gerar dois arquivos DRL, tá? Que são os arquivos que têm as coordenadas e informações para que a máquina CNC faça a furação da placa, tá? Então também posso lá verificar lá no o DRL aqui. Então tá lá, né? As furações, ele tem às vezes mostra um código, aquele não mostrou, talvez tenha alguma configuração, que é o código do diâmetro da broca, né? Aqui dá para ver visualmente que o diâmetro da broca, alguns são maiores ou menores, mas ele tem um código também, tá? Ok, então é isso, né? Se eu for fazer a placa lá na China, eu encaminho esses arquivos aqui, então DRL mais os GBR lá para eles lá, né? Tá? Na verdade, alguns pedem o projeto completo, porque às vezes dão uma ajustada no projeto para os métodos deles lá, né? Tá? Se for fazer em casa, usando o método que a gente viu em sala de aula, esse método aqui do Gerber não é bom, porque ele vai fazer o Gerber, ele é sempre o positivo, nunca o negativo do fotolito, né? Então, se você observar aqui, a parte que está pintada é a parte que precisa ser mantida na placa, né? E a parte transparente, que vai sensibilizar a tinta, né? Então, eu tenho que gerar o negativo desse fotolito aqui, né? Então a gente faz em PDF. Então vem aqui novamente, arquivo, plotar, e aqui eu escolho, em vez de Gerber, escolho o PDF, tá? E aí sim, aqui eu tenho que fazer separado. Então todos os layers vão ser feitos de maneira separada. Vou começar aqui pela face superior de cobre. Face superior de cobre, ela tem que ser então negativa, né? Todos os layers ali, o de cobre tem que ser negativo. E eu vou fazer plotagem espelhada para o lado de cima, tá? Só para o lado de cima é espelhado. Aqui também tem um detalhe, marca de perfuração. Eu vou gerar o tamanho real da marca de perfuração. Então vou plotar. Depois eu vou para a camada de baixo, né? Então aqui essa plotagem negativa e não vai ser plotagem espelhada, tá? Mantenha o tamanho da marca de perfuração. Daí vamos lá para máscara serigrafia. Serigrafia agora eu não estou lembrado, mas acho que ela é plotagem espelhada e não negativa. Vamos fazer assim, depois a gente vê ali. Vamos lá, serigrafia aqui, PDF. Então é isso mesmo, né? Então a parte preta aqui vai ser transparente, né? Não, a parte preta vai ser preenchida, então tem que ser negativa também, tá? Então a serigrafia vai ser plotagem negativa e espelhada, né? Máscara de solda superior
espelhada, mas não é negativo. Máscara de solda inferior não é nem espelhada nem negativa. Por fim, daí não precisa, né? Mas as bordas aí colocar ali negativo, não vai ser usado, né? Fechar. Vamos lá então verificar como é que ficou. Aqui eu tenho que ver individualmente cada uma, né? Então vou pegar lá a camada inferior de cobre. Então tá aqui, né? Então a área que está em branco aqui é onde não recebe a tinta, né, da impressora. Então é a parte que vai sensibilizar a placa. Para comparar, vamos tentar colocar aqui lado a lado com o Gerber aqui. Vai ficar sobreposto aqui, né? Vou tentar fazer uma gambiarrinha aqui. Então tá lá, né? Aí, só para ter uma ideia mesmo. Então, podem ver que aqui a parte, nesse caso a parte preta é transparente, né? Aqui a parte preta é a parte pintada, né? Aqui eu não tenho os furos de marcação, e aqui eu tenho. Isso aqui é interessante porque na furação manual, esse furo aqui serve como uma guia para a broca ficar bem centralizada ali, né? Tá. Um detalhe importante que eu esqueci de falar lá atrás, veja que aqui nas ilhas dos componentes aqui na THT, a gente tinha falado de sala de aula, ele faz as ilhas de acordo, pensando que você vai fazer uma placa com furo metalizado. Então a ilha aqui é bem, um diâmetro bem pequeno, né? Então numa placa dessa, se eu for fazer em casa, é interessante editar aí esses componentes aqui, né? Que tem essas ilhas aqui para fazer, essas aqui são as vias, na verdade, fazer uma um pouco maior, né? Para poder ter área para poder soldar ali. Tá certo? E poder furar também com tranquilidade. Então é isso aí. Assim nós finalizamos a nossa plaquinha aí. O projeto, né?